Bem-vindos ao Criatec Online, que está a ocorrer tanto no site no www.criatec.pt desde 15 de junho a 15 de julho. Nós temos tido uma série de ações, portanto temos uma exposição online e temos uma série de ações, talks e performances que têm ocorrido e que vão continuar a ocorrer à segunda-feira, portanto esta é uma das últimas, onde vamos falar aqui sobre o XCOX. Temos aqui o Miguel Carvalhais e a Luísa Ribas para falar sobre esse projeto e queria então passar a palavra para vocês e pedir para vocês se apresentarem, dizer o que é que fazem, o vosso papel no XCOX e partimos a partir daí, seguimos a partir daí. Ok. Então, o meu nome é Miguel Carvalhais, eu sou professor na Universidade do Porto, na Faculdade de Belas Artes, e fui uma das pessoas que em 2013 começaram, ou em 2011, na realidade, começaram a organizar aquilo que viria a ser a XCOAX. E tenho estado ligado à organização desde então, por isso sou uma das 6 pessoas que fazem parte do núcleo duro fixo da organização da XCOAX, que incluem a Luísa, inclui mais gente aqui em Portugal, como o André Rangel e o Luís Nunes, que são membros da Universidade do Porto, e depois inclui 2 colegas, um da Universidade de Bergamo, o Mário Verdicchio, e outro que está em Weimar, na Bauhaus, que é o Jason Reisner. E depois trabalhamos com outras pessoas na organização local em cada uma das conferências. Luísa. Olá, eu sou a Luísa Ribas. Eu originalmente sou do Porto, mas já sou professora na Faculdade de Belas Artes de Lisboa há quase 20 anos, em Design de Comunicação, e basicamente, como sempre acompanhei a conferência desde a sua primeira edição, em 2013, e gostei imenso do projeto por causa do espectro temático, não é? E também por causa da escala da conferência. Então depois, em 2017, surgiu a oportunidade de organizar a edição da conferência em Lisboa e eu juntei-me ao projeto e a partir daí faço então parte da comissão de organização. Podem-nos dizer então o que é a XCOAX? Por favor, explicar-nos um bocadinho o que é, como é que surgiu. Se calhar posso começar o slideshow para acompanhar. Sim. Bom. Nós começamos a XCOAX em 2013, ou a primeira edição da XCOAX foi em 2013, e nós começamos-la como uma conferência académica. Essa foi a primeira edição, que é esta que estamos a ver imagens, funcionou praticamente apenas como uma conferência académica, dedicada a 3 temas, que são os que estão no título da conferência desde o início, que são a computação, a comunicação e a estética. E um 4º tema que é o X, que resulta do cruzamento, da interseção de todas estas coisas. Por isso, nós começamos a conferência assumidamente como algo que pretende investigar o papel da computação na arte e o papel da computação no design e as relações da arte e do design com a comunicação, com a computação. E lá está, como disse, numa primeira edição, ou na primeira edição, esta conferência foi fundamentalmente uma conferência que teve, salvo erro, 2 instalações montadas em paralelo e teve uma noite de performance que eu já não me lembro. Nós fizemos uma call específica por performance no primeiro ano, Luísa. Tu estavas lá porque apresentaste um paper. Sim, creio que tivemos uma call específica por performance, mas o core do programa era a conferência. Por isso, uma série de autores apresentaram papers, discutiram os papers, tivemos sobretudo palestras durante 2 dias. E no ano seguinte viemos para o Porto. Esta primeira edição foi em Bergamo, em Itália, e agora estamos a ver imagens da edição no Porto. E porque em Bergamo tínhamos sentido esse interesse por parte dos autores e também por nossa parte, e porque no Porto tínhamos outro tipo de condições, porque alguns dos organizadores estavam cá, porque tínhamos a infraestrutura da Faculdade de Belas Artes e tínhamos também
um espaço que estava a ser gerido pela Câmara no edifício AXA nesse ano, que nos foi cedido. Por isso tínhamos espaço, tínhamos condições e decidimos investir numa exposição com outra escala, em que apresentamos uma série de peças, instalações e outros objetos, nem todos interativos, mas todos relacionados de alguma forma com a computação ou gerados computacionalmente, e o formato destes artefactos variou imenso. E fizemos também uma noite de performance com uma dimensão muito mais ambiciosa, que foi feita aqui no Mosteiro de São Bento da Vitória. E para além disso ainda fizemos uma segunda noite de performance com uma Algo Rave que foi feita no Passos Manuel. Por isso, logo a partir da segunda edição começamos a apostar muito mais na exposição, ou na componente artística, digamos assim, ou na componente do programa que mostra o trabalho artístico e que o coloca, lá está, em contacto direto com os participantes. A conferência continua a existir e continua a ser um foco central do evento. Isto é, em primeiro lugar, uma conferência, não é um festival, mas é uma conferência que, porque assume uma preocupação grande com a arte e com o trabalho artístico, o que inclui as performances, tenta-se preocupar em também valorizar esse trabalho. E tenta-se preocupar, e isto é outra coisa que para mim é muito importante, tenta-se preocupar em conseguir trazer os artistas para a conferência, e em particular os artistas que não são académicos. Isto porque tipicamente as conferências têm um custo de registro e têm, obviamente, custos com viagens, transportes e por aí adiante, o que as torna bastante onerosas e bastante difíceis para quem não tenha um suporte institucional por trás. E nós, desde o início, que nos temos preocupado em conseguir tornar a conferência o mais acessível possível a artistas que não estão necessariamente dentro de universidades ou outras estruturas de investigação, justamente para conseguir formar uma comunidade ou para os conseguir tornar parte da comunidade que se tem formado em torno da conferência. Não sei se, Luísa, não sei se queres continuar. Só dizer, uma das coisas que eu achei muito particular nesta conferência desde o início, e daí tanto eu como outras pessoas que temos acompanhado se tornaram quase que o participante fiel. Pronto, eu depois juntei-me ao projeto de outra forma. Porquê? Porque desde a primeira edição se nota exatamente esse investimento que é talvez ligeiramente diferente de outras conferências académicas que nós conhecemos. O facto de valorizar bastante a apresentação condigna da produção artística, que numa primeira edição, se não me engano, Miguel, foi feita essencialmente através de demonstrações, de pósteres, e logo quando foi a segunda edição no Porto, tendo um espaço que comportava isso, se investiu bastante na organização da exposição, aliás com a ajuda do Luís Nunes, que desde aí também fez parte do projeto e se foi dedicando a esse aspecto. Isso tem sido bastante reconhecido pelos participantes, aliás é qualquer coisa que nós temos vindo, temos observado que tem crescido imenso. Por exemplo, há um número de submissões de obras artísticas e design, não é? Que gradualmente ao longo dos anos tem ultrapassado até o número de artigos científicos. Portanto, é uma componente da conferência que é muito valorizada pelos seus participantes e que também, em certa medida, tem ajudado a criar um público fiel, não é? Um conjunto, sim. A tal comunidade. Essa valorização da apresentação da produção artística que nós estamos aqui a falar, e o próprio vosso a área de interseção, que é entre áreas... quer aqui até de espaços, ou seja, esta questão dos públicos, os espaços, a interseção entre áreas artísticas, entre o académico e entre o artista, como é que vocês como é que vocês têm percebido esta dinâmica e até a própria evolução da mesma, não é? Porque deixamos, ou seja, isto não é uma white box ou uma black box onde apresentamos os trabalhos, quer dizer, há aqui uma apropriação de espaços,
pela obra artística muitas das vezes, não é? E que faz esta interseção com lugares às vezes especiais. Os próprios públicos são muitas vezes surpreendidos porque são conteúdos que eles não estão habituados a ver, quer dizer, agora já têm hábitos de ver, mas se calhar muitas das vezes foram à surpresa, não é? Como é que vocês veem essa série de interseções entre espaços, as próprias pessoas, as áreas artísticas e tudo mais? Talvez seja útil começar por contextualizar que aquilo que o Miguel estava a dizer há bocado, a frisar há bocado, é que no fim de contas a ExcoEx é essencialmente uma conferência académica. Diferencia-se eventualmente entre dois modelos semelhantes por causa dessa valorização da apresentação da produção artística, das obras, das performances, que é uma parte importante do programa, porque tal como a apresentação dos artigos, nós acreditamos que ela é efetivamente passível de gerar uma discussão produtiva. No entanto, o modelo de conferência académica sempre foi um modelo um pouco fechado. É uma das questões que nós temos debatido ao longo dos tempos, porque mesmo até com a forma como a exposição e até as noites das performances têm evoluído, se calhar a nossa primeira tentativa de contornar isso ou ensaiar outro modelo também foi em Lisboa, porque, por exemplo, fizemos uma exposição que já era aberta ao público, porque tradicionalmente era uma exposição que só durava os 3 dias da conferência, ou seja, implica, em certa medida, um grande investimento da nossa parte, da organização, e também da parte dos artistas, não é, envolvidos, em termos de produção, para produção que é apresentada àquela comunidade, não é, que participa na conferência. Mas nós temos tentado sempre que quer a exposição, quer as performances, na medida do possível, sejam abertas a um público mais alargado e que sejam comunicadas até a esse público. Não é só o facto de abrirmos a porta e deixarmos as pessoas entrar, nós tentamos fazer um esforço de divulgação ativo para atrair o público em geral, digamos assim, para as noites de performances e para a exposição. Infelizmente, porque obviamente existem muitas contingências, eu acho que nós nunca conseguimos ter a exposição aberta mais do que os 3 dias da conferência, não é? Ou por aí, o que é complexo, mas conseguir ter uma exposição aberta durante uma semana ou até mais tempo implicava depois um esforço logístico brutal, com devolução de peças, montagens, etc. Claro. Porque lá está, nós, apesar de tudo, dependemos muito quer das universidades com quem trabalhamos localmente, e por vezes mesmo aquelas com quem não trabalhamos localmente, porque, sei lá, quando fizemos a exposição em Lisboa, fizemos uma viagem, ou o André Rangel fez uma viagem épica de carro com o Luís Nunes, cheio de material das Belas Artes do Porto para o Museu de Chiado. Ou quando fizemos em Milão, em Madrid, há 2 anos, o Mário, que na altura dava aulas em Glasgow não, na Escócia, fez uma viagem em que a sua bagagem eram só projetores de vídeo, por exemplo. Porque, pronto, tem que ser, não é? E temos que agregar recursos a partir de uma série de fontes que estão disponíveis para 3 dias ou para uma semana, se tivermos o tempo de montagem em consideração, mas que seria inviável para um período mais alargado. E tu, que eu queria até que também estás bem ciente disso, de certeza, não é? Sim, exatamente. Mas mesmo assim, durante este período reduzido, nós, quer seja na abertura da conferência, que desde 2014 passou a ser a abertura da exposição, que é a primeira coisa que acontece pública, é a abertura da exposição e é onde é feito o cocktail de inauguração e por aí adiante. Desde aí nós temos tentado atrair uma data de gente extra conferência para esse evento e, sei lá, em Lisboa, no Museu do Chiado, tivemos uma enchente, não sei quantas pessoas lá estiveram, mas não havia espaço para mais ninguém e acabaram as bebidas e tal, e foi um sucesso. E em geral, nas outras aberturas, isso também tem acontecido. Por isso nós tentamos
lá está, da mesma maneira que tentamos intersetar aqui 3 campos, que são a computação, a comunicação e a estética, e isto atrai obviamente um público muito interdisciplinar, porque não atrai só artistas, okay? Atrai público que está preocupado ou que está focado na arte e na investigação artística, mas com backgrounds muito distintos, não é? E temos cientistas da computação, sei lá, um dos organizadores, o Mário Verdique, a área de formação dele é essa, a inteligência artificial como um engenheiro de software. E temos matemáticos, e temos gente que vem de uma série de áreas, temos músicos, obviamente, gente que vem de uma série de áreas complementares e que se cruza de uma forma muito interessante na conferência. Mas também tentamos atrair o público justamente para conseguir potenciar ainda mais esses cruzamentos. Sim. Porque eu acho que este diálogo entre a área dos papers ou da conferência e o artista tem um efeito de contaminação consecutivo, que é uma coisa que está sempre a rolar, não é? É uma dinâmica eterna, vamos ver assim, e que tem um efeito muito prático, porque a pessoa que está a fazer investigação às vezes não tem visualização, há uma pessoa que traz uma visualização e que vai buscar referências depois, acho que todo esse efeito, e tem também essa questão da apresentação da produção artística, tem muitas vezes o acompanhamento futuro de outros direcionamentos, até de outras áreas de investigação, e o contrário também, porque os próprios artistas vão tentar perceber o que é que outras pessoas estão a tentar fazer para fazer esse desenvolvimento, e eu acho que isso acho que é isso que também vai surgir daqui, não é? Às vezes acontece muitas vezes até, e este ano temos meia dúzia de exemplos desses, acontece frequentemente que o artista também faz investigação e por isso a mesma pessoa tem um paper no programa e a seleção disto é feita de forma absolutamente independente e quase não, e cega mesmo. Por isso acontece o mesmo artista ter um paper no programa e ter também uma obra a ser apresentada. E nós tentamos, atenção, que os papers não sejam feitos sobre obras. Os papers são investigação. Podem obviamente falar das obras, podem usá-las como caso de estudo, etc., mas não são só descrições de obras. Os papers têm que trazer contributos, específicos. Desculpem. Não, parecia-me que estavam a tocar à porta. Depois edita-se isto. Os papers têm que trazer contributos específicos, mas como existe muita gente que tem, lá está, um pé na investigação e um pé na prática artística, muito frequentemente estes cruzamentos, estas pontes efetivamente existem. O que é ótimo. Público. E vocês sentem que há público que vai lá e que fica surpreendido e que até está em áreas, por exemplo, do design ou da programação, ou outros artistas que de repente percebem que ali há um caminho? Têm sentido isso ao longo destas edições? Temos... Força. Em relação à conferência em si ou ao contexto da conferência? Ao contexto da conferência e até da própria apresentação da produção artística, esse novo público que vocês, por exemplo, na área da produção artística, que vocês tentam chegar, sentem que esse público, que às vezes até nem é da área, que é público que tem ficado com vocês só como público, ou que até tem entrado dentro das áreas de investigação, novas áreas de investigação mais relacionadas com esta área, ou até alterar paradigmas de produção artística, entrando mais nesta área onde nós estamos aqui, né, da tecnologia, da programação, do design, dessas áreas assim. Nós tentamos... Há aqui 2 esforços que podem parecer um bocadinho antagónicos, mas que não são, na realidade. Porque, por um lado, nós tentamos atrair novos públicos e tentamos atrair mais gente para a conferência, obviamente. E um dos esforços que fazemos para conseguir isso, ou uma das coisas que fazemos para conseguir isso, tem sido o simpósio doutoral, por exemplo. Onde é que começamos o simpósio doutoral, Luísa? Foi em Lisboa? Em Lisboa. Começou em Lisboa em 2017 e que... Isso sim é a primeira coisa que acontece na conferência, mas é semi-privada. No dia da inauguração da exposição temos uma
uma reunião fechada com os participantes do simpósio doutoral, que são tipicamente ou estudantes que acabaram mestrados ou que estão a começar doutoramentos ou que estão a pensar em começar doutoramentos e que submetem as suas propostas de investigação. Podem ser mais ou menos formalizadas. Em muitos casos são formais, não é? Porque já estão num curso de doutoramento. Noutros casos são ainda esboços muito preliminares. E o simpósio depois é moderado por 2 convidados e temos tido a sorte de ter gente muito interessante e assim com altos pergaminhos, não é nenhum de nós nunca, mas já tivemos o Frieder Naka um par de vezes, por exemplo, e o Naka é um dos primeiros artistas computacionais e para além disso é professor, já há uma tonelada de anos e é um tipo com imensa experiência. Já tivemos artistas, já tivemos académicos e vamos filósofos, etc, etc. E o que estas pessoas fazem com o simpósio doutoral é justamente discutir as propostas dos participantes num fórum semi-privado e por isso mais seguro até certo ponto do que um fórum público com uma data de gente, com os olhos nos estudantes e que lhes permite começar a entrar neste universo de uma forma relativamente simples. Por outro lado, o que é antagónico a isto? É que nós tentamos que a conferência não cresça muito. A conferência correu bem no primeiro ano, correu bem no segundo ano e sempre com o mesmo modelo, que foram 2 dias de conferência. E a dada altura começamos a questionar se valeria a pena acrescentar um terceiro dia e isso permitia-nos crescer 50%, mais coisa menos coisa, ou se valeria a pena passar para uma conferência de uma semana inteira, como algumas conferências são, e crescer absurdamente, ou fazer sessões paralelas e aumentar o número de participantes imenso. E acabamos por decidir, sempre que questionamos isso, acabamos por decidir contra este aumento agressivo ou este crescimento agressivo, justamente porque nos interessa muito fomentar a comunidade, interessa-nos muito fomentar o contacto direto entre os participantes. E se em vez de termos no máximo 100 pessoas, como temos tido, ou 80 a 100 pessoas, passarmos a ter 300 a 400, esse contacto deixa de ser possível, a coisa começa-se a diluir demasiado. Sim. E temos tido algum cuidado com isso. Por isso preferimos aceitar menos trabalhos, obviamente trabalhar com orçamentos mais reduzidos, porque temos menos gente, mas eu acho que isto acaba por contribuir positivamente para o sucesso qualitativo da conferência. Claro. Sim. Desculpa, só se posso acrescentar alguma coisa. Claro. Acho que há outra... Isso acaba por contribuir para o sucesso qualitativo, porque acho que há uma coisa que também se foi criando ao longo do tempo, é que efetivamente as pessoas reconhecem talvez algum critério, que obviamente advém não só do esforço e investimento que nós pomos na aglutinação destas diferentes componentes do programa, não é? Conferência, exposição, performances, mas também tem a ver com a própria forma, com a comissão científica que nós reunimos e a forma como comenta e como seleciona os trabalhos de uma forma completamente isenta também, não é? Através de um processo de revisão por pares. E claro que as zonas, normalmente as áreas que cruzam disciplinas, não é? Interdisciplinares às vezes são um pouco difíceis de delimitar, mas eu acho que é exatamente esse caráter, esse cruzamento que acaba por definir aqui um território com que os nossos participantes se vão identificando. Há uma grande diversidade de contribuições, de participantes, de trabalho, de artigos, eles acabam no fim de contas por construir aqui um território de cruzamento a que a comunidade foi reconhecendo um fio condutor bastante consistente e um critério também naquilo que apresenta. E acho que isso ajudou, isso contribui muito para a ExcoEx ser o que é. Depois há outro aspecto, é também bastante inclusivo, ou seja, tal como o Miguel estava a frisar,
pela própria forma como as submissões são revistas, pela própria diversidade de submissões que incorpora, nós podemos ter desde o estudante de mestrado que ainda está a acabar a sua dissertação, até se calhar figuras extremamente reconhecidas no campo das media arts e da computação, a submeter trabalho para a ExcoEx e a discuti-lo em pé de igualdade, que é isso que é também bastante produtivo. Exatamente. E acho que é esse tipo de sinergia, discussão é bastante saudável e ajuda muito a criar o tal espírito de comunidade. Claro, claro. Se calhar íamos aqui passar para uma apresentação, quer dizer, falarmos aqui um bocado então do que é que foram as edições e já fomos falando delas de forma aleatória, mas se calhar falarmos aqui delas ao longo do tempo, como é que elas também se foram transformando, portanto desde a primeira até agora. Bem, eu posso começar e depois a Luísa apanha a partir de 2017. Não, lá está, nós começamos isto em Bérgamo em 2013, ou a primeira edição foi em Bérgamo em 2013. E isto nasceu de uma série de pessoas que se conheceram em 2010, 11, noutros eventos, e que se foram aproximando por variadíssimas razões. Então, a primeira edição foi feita em Bérgamo, na faculdade, na Universidade de Bérgamo, num edifício muito pequenino e muito antigo, cheio de frescos a cair, e com um claustro muito engraçado. E foi uma conferência muito pequena. Nós tivemos 2 dias de papers, tivemos uma sessão de performance e pouco mais. Nós tínhamos 2 ou 3 instalações. Mas, apesar dessa escala muito reduzida, o evento foi muito produtivo e correu muito bem. Por isso, em 2014, organizamos uma segunda edição aqui no Porto, em que já tivemos, como disse há pouco, uma exposição com uma escala bastante considerável. Tivemos alguns workshops que foram realizados de modo paralelo à exposição. Tivemos a conferência. Com a Olga Gorionova, que foi a nossa keynote speaker. No primeiro ano foi o Alessandro Ludovico. E tivemos uma Alga Rave. Aliás, tivemos uma noite de performance e uma Alga Rave, desculpa. Porque essa Alga Rave resultou de uma call específica e resultou também de alguns convites, porque tínhamos uma série de pessoas no programa que faziam live coding e por isso decidimos aproveitar. Ops. Miguel? Miguel? Já estamos. Perdemos o som agora num momentinho antes. Estás em mute outra vez? Ok. Já não, ok. Portanto, logo no primeiro ano tínhamos tido o Alex McLean a participar na conferência, porque submeteu um paper, e no segundo ano ele depois ajudou-nos a organizar a Algo Rave. No ano seguinte, por isso em 2015, fomos para Glasgow e organizamos isto no CCA, salvo erro, em Glasgow. Tivemos uma exposição que foi mais pequena que a do Porto, porque tínhamos menos espaço disponível, mas continuamos a ter performance. Tivemos uma Algo Rave que foi muito maior que a do Porto, porque tínhamos um espaço bestial, e o keynote speaker foi o William Latham. E lá está, este foi o primeiro ano em que nós explicitamente decidimos não deixar a conferência crescer muito. Depois da experiência positiva no Porto, tínhamos essa tentação e decidimos focar-nos e dimensionar a coisa de uma forma que nos parecesse adequada. Não é torná-la pequena, é torná-la focada, e por isso decidimos manter o modelo dos 2 dias e meio. Depois, em 16, voltamos a Bérgamo, com o Frieder Naka como keynote speaker e com o mesmo modelo, com uma exposição maior. Nós fizemos... como é que se chamava o sítio onde fizemos a exposição, Luísa? GAMEC. GAMEC, Galeria de Arte Moderna e Contemporânea, é isso.
Por isso, usamos um museu pela primeira vez, apesar de chamar galeria um museu, em Bérgamo. Centro de arte. Sim, o Centro de Arte. E conseguimos também realizar todos os eventos no mesmo sítio. Foi uma coisa interessante, porque no Porto, o Porto foi talvez a conferência mais geograficamente distribuída que tivemos, porque as pessoas tinham de se movimentar muito entre a conferência, que era no Palácio de Cristal, e os concertos, que eram noutros sítios, e a exposição, que era noutro sítio. E no GAMEC, em Bérgamo, conseguimos realizar tudo no mesmo espaço e isso funcionou muito bem. O que, de certa forma, nos fez perder o medo de experimentar organizar a conferência em cidades maiores. Porque, quando nós pensávamos em ir para Lisboa, ou Milão, ou outro sítio qualquer, maior do que o Porto, ou maior do que o centro do Porto, tínhamos sempre o receio de que os participantes se dispersassem demais e se perdessem na cidade. Uma coisa no GAMEC funcionou bem e porque depois tivemos condições em Lisboa, onde a conferência foi organizada na Faculdade de Belas Artes e a exposição era ali ao lado no Museu do Chiado, pareceu-nos mais fácil arriscar a saída a Lisboa, que foi em 2017. E agora passo a palavra a Luís. Sim, e só para dar continuidade, e também como as performances foram na Galeria Zé dos Bois, ou seja, nós estávamos basicamente aqui no centro da cidade, pode não ser tudo exatamente no convento, não é? Mas basicamente estava tudo muito próximo. Os 3 dias são extremamente intensos, no fim de contas, porque uma pessoa está a assistir, aliás, quem participa no Simpósio Doutoral, está no Simpósio Doutoral, temos a inauguração da exposição, temos as apresentações dos artigos, os painéis de discussão, temos as performances, temos os oradores convidados, portanto é um programa super intenso. Uma das questões que nos faz limitar a escala, só para pegar também naquilo que o Miguel estava a dizer, é que efetivamente toda a gente assiste a tudo, portanto torna-se bastante mais produtiva a discussão. E para o tal sentido de construção de comunidade, não é? Ou de consolidação Exatamente. de comunidade. Ao contrário de outros modelos em que nós podemos ter vários painéis apresentados em simultâneo, todo o público relativamente circunscrito, não é, da conferência, que não ultrapassa grandemente as 100 pessoas, vamos dizer, não é? Acaba por assistir a tudo ao mesmo tempo. Portanto, isso é uma das coisas que eu acho que também faz com que esta intensidade, esta concentração, são 3 dias em que as pessoas vivem efetivamente a conferência, desde o início do dia até, muitas vezes até o início do dia seguinte. Mas... quase até ao início do dia seguinte, quando estamos a falar do jantar ou da festa, como já tivemos. Em relação à evolução do modelo, acho que a coisa sempre foi sendo orgânica, porque teve também a ver com as circunstâncias que se apresentavam, com os locais que a instituição de acolhimento conseguia arranjar, e a esse nível acho que temos tido circunstâncias cada vez mais favoráveis, tal como iríamos ter nesta edição de 2020, em que íamos ter condições excelentes para as performances, para a exposição, mas que naturalmente tiveram que ser adiadas para uma próxima eventual oportunidade. Mas lá está, o facto de ter havido a Algorave, ter havido, por exemplo, os workshops como houve no Porto, ou a exposição crescer, também tem a ver com a forma, quer dizer, agora já tem sido mais estratégico nos últimos anos, mas também tem a ver com a forma como as circunstâncias se apresentam em determinada altura. Por exemplo, a partir, digamos, de Bérgamo, que eu acho que correu lindamente a exposição e a conferência toda concentrada no mesmo sítio. Em Lisboa isso também foi estabelecido um pouco como prioridade, não é? Não andar a dispersar por zonas completamente diferentes da cidade. Obviamente tivemos ótimas condições na Faculdade de Belas Artes para a conferência.
para a apresentação de algumas obras que saíam do polo que estava no Museu do Chiado, e que basicamente está no mesmo edifício, não é? Partilhado com a faculdade. Portanto, temos investido um pouco também em que os espaços que angariamos sejam bastante adequados para as performances e para a exposição. Em 2018, depois em Madrid, isto só para abreviar, em Madrid realizamos a coisa na Faculdade de Arquitetura, mas a exposição foi feita do outro lado da rua, no Museu do Trás, que é um edifício magnífico, ou pelo menos magnífico para as nossas necessidades, com um espaço muito, muito interessante, onde a exposição foi feita e as performances foram feitas. As performances foram feitas num espaço improvisado, já vimos aí umas imagens a passar, foram feitas numa subcave da Faculdade de Arquitetura que nós, salvo seja, parte da equipa conseguiu transformar numa sala de espetáculos, sabe-se lá como. A magia do André Rangel. A magia do André Rangel, sim. E Madrid foi interessante e foi arriscado e difícil porque foi a primeira vez que trabalhamos com parceiros que efetivamente eram externos. Mas acabou por correr muito bem, só que foi uma experiência mais difícil do que as restantes. O ano passado estivemos em Milão, também num edifício chamado Fábrica del Vapore, que é uma daquelas coisas, um edifício industrial antigo que a Câmara recuperou e transformou num centro de arte, como existem em todas as cidades do mundo, não é? E que nos permitiu também fazer tudo no mesmo espaço, que foi bestial, porque é um sítio com imensos pavilhões dedicados a diferentes coisas e conseguimos fazer exposição, conferência e performances basicamente em pavilhões contíguos. Numa zona muito interessante de Milão, por isso correu lindamente. Este ano íamos ter o Fórum Stadtpark em Graz, íamos ter uma sala, um auditório na universidade que é lá perto, ou quase ao lado, para a conferência, e íamos ter o Monmouth, que é o centro de artes performativas da universidade, e íamos ter mais do que uma sala no Monmouth até para realizar a conferência e infelizmente isso ficou tudo em águas de bacalhau, pelo menos para este ano, por causa da pandemia. Por isso tivemos que adaptar radicalmente o modelo da conferência, mas tentando manter as várias componentes de programação, tentando não largar nada, até porque o nosso calendário normalmente passa por lançarmos a chamada de trabalhos em setembro, outubro, receber os trabalhos até dezembro, fazer a revisão em janeiro, fevereiro, março e fazer a seleção em março, abril. Por isso, nós comunicamos a seleção de trabalhos quando a pandemia começou, ou quando começou a sério, não é? Quando fomos forçados a recolhimento e a quarentena e as universidades fecharam e tornou-se, se calhar, sei lá, se calhar fomos pessimistas, mas foi-nos evidente nessa altura que não íamos conseguir fazer uma conferência in loco em julho. E por isso precisamos muito rapidamente de adaptar o modelo da conferência sem a transformar numa conferência radicalmente diferente. E foi isso que nos levou àquilo, enfim, ao modelo que vamos experimentar este ano a partir de depois da manhã. Querem só fazer então a apresentação e se calhar tínhamos aqui depois só umas perguntas, mas se calhar fazia-vos só no fim, depois da apresentação da vossa proposta então para 2020 já online também, não é? Ou seja, visto aos olhos daquilo que nós podemos fazer agora com a pandemia. Também. Eu passo para ti o ecrã, Miguel. Sim, se faz favor. Então... Então a conferência de 2020 vai ser integralmente realizada online e tendencialmente em formato assíncrono. Isto porque
porque, enfim, simplifica-nos alguma da logística e, sobretudo, simplifica a vida aos participantes que estão em fusos horários muito diferentes. Este ano temos participantes desde o Texas até Hong Kong. A larga maioria é europeia, como sempre, ou está por aqui, enfim, em Greenwich e mais ou menos 2, mas temos gente de muitas paragens, o que dificulta bastante termos eventos síncronos, porque não nos interessa ter pessoas a ter que participar numa coisa às 4 da manhã. Não é? Claro. Por isso, o programa tem as mesmas componentes do costume, tem sessões de papers em que os papers são agrupados de forma mais ou menos, enfim, por afinidades várias, e temos o mesmo número de sessões de papers do costume, por isso temos 23 papers, salvo erro, na conferência deste ano. Temos depois uma exposição, que hesitam em chamar de exposição, mas temos uma secção de obras de arte, que a Luísa já falará mais daqui a pouco, e temos 2 grupos de performance. O grupo de performance do costume, digamos assim, o programa de performance normal, e temos um segundo programa, porque este ano, porque tínhamos acesso a uma sala chamada Ligeti Hall, no Monmouth, em Graz, que é uma sala de espetáculos, é uma black box com, se não me falha a memória, cerca de 90 canais de áudio independentes, salvo erro também 30 e tal dos quais são reajustáveis, são motorizados e as colunas podem mudar de sítio e tal. E então, porque o espaço é tecnicamente tão complexo e tão inaudito, nós fizemos uma chamada de trabalhos específicos para aquele espaço. E então, esse é o segundo programa de performance. E finalmente temos o simpósio doutoral, que este ano vai ter como moderadores o Marco Siciliani, que é de Graz, é músico e compositor, e o Philip Gallenter, que é da Texas A&M, e que é artista visual, investigador. E depois finalmente temos os proceedings. Tudo isto teve que passar para um modelo online. Já agora estamos a ver um site que ainda não está público, mas estará na quarta-feira de manhã. E tudo isto teve que ser de alguma maneira adaptado. Por exemplo, os papers acabaram por não sofrer muito, se calhar sofreram menos, porque um artigo é um artigo, não é? E nós, desde o início, publicamos os artigos como PDFs e depois publicamos o livro de proceedings, mas porque queríamos um modelo assíncrono, não podíamos fazer uma conferência online com apresentações em tempo real, até porque há a questão dos fusos horários e depois há a questão também da disponibilidade temporal que as pessoas têm. Não é? Quando eu viajo para uma conferência e sei que vou estar 2 dias lá, tenho o luxo, digamos assim, de poder estar sentado a assistir a 8 horas por dia de apresentações e discussão. Se estou em casa, infelizmente não tenho esse luxo. Claro. E a pessoa razões. pode escolher, não é? Exatamente. O horário que vê, quando é que vai ver, quando é Exato. que interage, tudo mais, não é? Por isso decidimos pedir aos autores para fazerem apresentações dentro do slot normal de 15 minutos, apresentações em vídeo pré-gravadas que vão ser publicadas no site, juntamente com o abstract e o PDF, e depois reunimos todos os autores no final da sessão para uma sessão de discussão, que foi pré-gravada. Vemos aqui o painel da primeira sessão. Foi pré-gravada, foi moderada por um de nós e vai ser publicada no YouTube e no nosso site, e por isso nós olhamos para isto não como o final de uma discussão, mas como o início de uma discussão. Sim, com os ecos, não é? Porque isto vai ter os outros ecos e tudo mais que vão surgir. Exatamente. Por isso, o modelo de papers foi este. Em relação às artworks, Luísa, queres... A Luísa foi share com o Luís. Em relação aos artworks, basicamente, obviamente, uma das componentes mais afetadas da conferência é naturalmente a exposição, mas também e sobretudo as performances, não é? Porque tem efetivamente o caráter de eventos e porque lá está, nós sempre valorizamos a experienciação direta das obras, que é se calhar essa parte que se perde. Ao mesmo tempo,
numa tentativa também de homogeneizar um pouco o modelo da apresentação, aquilo que pedimos exatamente aos autores, foi para substituírem aquilo que normalmente temos como Artist Talk, que é uma sequência em que mini apresentações de 5 minutos, costumam ser 5, 7 minutos, do seu trabalho, e que procurassem fazer isso com o vídeo. Acho que o resultado, ou seja, houve um ganho significativo em termos de documentação das obras, que se calhar em edições anteriores nós não tínhamos nem meios nem oportunidade para fazer. Perde-se um pouco em termos de discussão direta, mas obviamente fica a semente para aquilo que se pode gerar como discussão a partir daqui. E acho que, em certa medida, há uma grande diversidade de formatos das apresentações. Algumas são mais narrativas, descritivas, outras são quase como uma espécie de tradução da experiência daquilo que é a obra, ou do que é que poderia ser, nomeadamente em peças que são um pouco mais site-specific, que têm uma relação com o espaço físico, como é, por exemplo, o Spectral Choreography. Houve também pessoas, por exemplo, que decidiram, visto que ainda tiveram algum tempo a fazer, adaptar a sua obra para ficar disponível online. Algumas já eram nativas online, como a da Amy Alexander, por exemplo, mas entretanto também houve um ou outro autor que basicamente conseguiram fazer a adaptação. Há aqui um conjunto diversificado e sobretudo muito diversificado em termos de temáticas, quer dizer, se nós tentarmos resumir, obviamente incorremos se calhar numa generalização um bocado sobressimplificante, mas podemos dizer o conjunto de obras obviamente explora o potencial das tecnologias computacionais para a criação artística, mas em certa medida o que também temos vindo a acontecer e a crescer cada vez mais é um pouco uma abordagem às implicações da ubiquidade das tecnologias computacionais nas nossas vidas, de forma a incitar uma reflexão sobre as suas implicações na relação que estabelecemos com o mundo e com os outros, como por exemplo temos aqui muitas obras que andam à volta, se calhar, da forma como nós nos representamos, comunicamos em redes sociais e por aí fora. Sim. Portanto, muito diversificadas em termos de abordagem, formato e temática, mas ao mesmo tempo, dentro dessa diversidade, temos um conjunto bastante consistente e que me parece que uma coisa que é interessante é que surge mesmo como um reflexo da contemporaneidade, daquilo que nós vivemos e do impacto, sobretudo, que os fenómenos da computação têm na nossa vida atual, e nomeadamente nas relações humanas. Essa relação, e eu aqui aproveitava para fazer se calhar uma pergunta que tínhamos aqui mais ou menos, direcionada, que era essa questão das ferramentas e da tecnologia, portanto da área computacional. Vocês têm visto uma evolução ao longo das várias edições, com avanços substanciais em algumas técnicas, em alguns meios, algumas coisas que não existiam em 2013 e que hoje são utilizadas, bem como a questão estética também, que evolui paralelamente, vamos dizer aqui. Que mudanças é que vocês têm sentido de forma mais evidente e impactante, e em que medida é que esta relação entre a ferramenta e a estética, vamos chamar assim, ou a tecnologia estética, como é que esse equilíbrio, como é que vocês sentem esse equilíbrio, e se há aqui um desequilíbrio entre a ferramenta para o lado da estética, ou seja, a ferramenta a condicionar a estética, ou se a estética continua a prevalecer perante a ferramenta? Eu diria que em certa medida se tem visto, não sei se queres começar, Miguel, se estavas... Não, força. Estava a pensar, mas... Tem-se visto alguma evolução em termos de temáticas que têm a ver, normalmente o reflexo natural, se calhar da forma como determinadas tecnologias são democratizadas,
passam a fazer mais parte do nosso cotidiano, mas não só, e também como determinadas possibilidades tecnológicas podem ser aproveitadas em termos criativos. Quer dizer, hoje em dia, por exemplo, em relação à primeira edição, nós temos a palavra-chave inteligência artificial em quase todos os títulos, não é? Isso é o reflexo natural, enquanto que se calhar nas primeiras edições nós tínhamos também outro espectro de vocabulário. Eu acho que às vezes esse espectro de palavras-chave ou de vocabulário ajuda também a definir um pouco o que é o espírito do tempo. Em certa medida também, há uma coisa que continuamos sempre a ter, mas eventualmente posso ter evoluído um pouco, que é, ou pelo menos a minha percepção é que inicialmente havia também uma abordagem um pouco mais, podemos dizer, formalista, se quisermos, focada exatamente em explorar possibilidades de criação estética, desenvolvimento de novas linguagens e por aí fora. E em certa medida temos conjugado com isso pontos de vista um bocadinho mais críticos exatamente sobre o impacto que as tecnologias têm na nossa vida e na nossa realidade. Ou seja, se quisermos usar aquela dualidade mais ou menos estabelecida entre formalismo e culturalismo, pode não ser assim tão estanque, obviamente, mas penso que o discurso também se tenha aproximado um pouco disso. E esse discurso está relacionado com o tipo de investigação que se faz, não é? Não só com a produção artística. Agora, não faço a mínima ideia se responder não, para mim, acho que essa questão até da própria, ou seja, muitos artistas estão a questionar, estão a utilizar a ferramenta para questionar a ferramenta, ou o propósito que a ferramenta tem, não é? E acho que isso é muito interessante também perceber, né, que é tipo um alerta constante sobre isso e essa preocupação está incluída no objeto. E eu acho que sim, que respondeu, claro. Não sei se o Miguel, entretanto, também tinha alguma coisa a dizer sobre isso, ou se também podemos caminhar aqui para... Não sei se tem ainda alguma coisa a falar sobre a edição 2020. Não, acho que não tenho. Sobre a edição de 2020, a única coisa que tenho aqui a deixar é só repetir a informação de que ela abrirá na quarta-feira, a partir de quarta-feira de manhã, todo este repositório, que ainda hoje estávamos a falar disso, todo este repositório que eu vejo mais como uma publicação, apesar de continuar a ser uma conferência, ou seja, como algo que não tem que ser digerido em 2 dias apenas, mas vai ficar disponível para poder ser lido e apreciado com a calma necessária. Tudo isto vai estar em livre acesso a partir de quarta-feira de manhã. Já agora, uma das vantagens que também tivemos na passagem da conferência a este modelo online foi que, como as nossas despesas reduziram-se muitíssimo, este ano conseguimos nem sequer cobrar taxas de inscrição aos participantes, por isso tudo é gratuito, o que quer dizer que estudantes e artistas e investigadores independentes têm um acesso muito mais facilitado à conferência do que tipicamente. Até não só não tem que viajar, como não tem que pagar a taxa de inscrição, que, enfim, nós temos sempre que cobrar para conseguir fazer as coisas acontecer, não é? Por isso, em relação a 2020, é isso, eu espero que este material que publicamos e que os participantes publicaram seja efetivamente capaz de gerar discussão e de alimentar discussão. E vamos a ver o que é que conseguimos fazer em 21, porque não sabemos se vamos conseguir fazer uma conferência, não é, IRL, com as pessoas fisicamente presentes, ou se vamos ter que optar por um modelo híbrido. Acho que vamos ter que perceber isso também a partir dos resultados deste ano e da dinâmica que se conseguir gerar este ano. Não é? Mas eu acho que toda a gente que está envolvida em programar eventos, como tu, está com o mesmo problema, não é? Estamos no mesmo barco, exatamente. Estamos a tentar perceber como é que vamos fazer, não é? Porque eu queria até que
avançou para esta edição online precisamente porque, pelas suas características, era uma possibilidade de nós podermos continuar a fazer programação, porque tanto pode acontecer exatamente fisicamente como online, né, para ambientes web. E alguns dos artistas que convidámos para estar no Criatec Online, o objetivo é que eles depois consigam fazer um prolongamento para o Criatec físico, isto é muito estranho, né? Físico e online, mas é que está previsto que aconteça em outubro, portanto nós estamos a tentar perceber ainda como é que o vamos exatamente fazer, se é nesse sistema híbrido, tentar perceber também como é que as coisas vão evoluir. E alguns dos artistas, e já agora deixo-vos aqui uma nota, que foi algumas das pessoas com quem falei que estão no Criatec Online, quando eu lhes perguntei sobre a possibilidade de fazermos essa extensão para o mundo físico, o mindset nem estava para aí virado, porque estão habituados a fazer coisas para ambiente online. E pensar assim, ambiente físico, espera, ambiente físico, pá, por acaso nunca tinha pensado nisso, que é uma coisa um bocado estranha para nós, não é? Porque vivemos um bocado. E é uma coisa, e nós agora também tínhamos aqui conversa para pegar outra vez, para fazermos outra, começarmos zero e termos aqui outra vez. Pronto, eu se calhar deixava um convite a todos e a todas, para toda a gente, para visitar, portanto, o XCOX, não na Áustria, mas online, e continuarem a acompanhar o Criatec online até dia 13 de julho e agradecer-vos muito a vossa presença. Tirei daqui notas para nós fazermos conversas durante os próximos 3 meses consecutivamente. Podemos fazer um diário ao final do dia, meia horinha, todos os dias. Tirei aqui uma quantidade de notas que dava para nós conversarmos sobre essas coisas durante todos os dias. Agradecer-vos a vossa presença e que tudo corra muito bem para a XCOX 2020 e dentro das vossas expectativas, ou que superem outras expectativas. Obrigado. Obrigado, muito Carlos. obrigada. Tchau. Tchau. Deus. Deus, com licença.